Três Pontos, um programa da Universidade Aberta. 3 aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar de cultura negra na lusofonia, temos como convidada Paula Cardoso, jornalista, ativista e criadora da plataforma online Afrolink. Tem como objetivo promover a representatividade negra na sociedade. Onde é mais visível essa falta? Essa falta está presente em todas as esferas da sociedade, mas a minha intervenção, quando eu falo em representatividade negra e na necessidade de promovê-la, está muito relacionada a cargos de poder e influência, portanto, aqueles lugares que são considerados os diferenciados dentro das atividades profissionais. E quando estamos a falar destes cargos de poder e influência, falamos da política, falamos de cargos mais administrativos nas lideranças de empresas, falamos também nas escolas, portanto a questão da educação para mim é fundamental, é só nós olharmos para as escolas e percebermos quem é que são os professores, quem é que está a assumir esta tarefa de educar as nossas crianças, os nossos jovens, e depois até naquelas áreas em relação às quais nós estamos habituados a associar corpos negros, como são o desporto, por exemplo, e a música, pensando aqui na indústria do entretenimento, até nessas áreas, quando nós começamos a refletir sobre os cargos, as posições de maior poder e de maior influência, quem nós vemos não são as pessoas negras. Portanto, eu costumo dar o exemplo do futebol, que é aquele desporto rei, que a determinada altura qualquer um de nós já se cruzou com um jogador ou já se apercebeu que está a acontecer um jogo, e nesse contexto é muito comum vermos atletas negros, portanto, no campo, naquela questão de aplicar o músculo, o esforço físico. Aí existe essa presença, existe essa, eu não vou dizer aceitação porque eu acho que não é aceitação, mas existe essa tolerância, que também começa a desaparecer quando nós depois vamos analisar o desempenho, porque quando chega a parte do desempenho, e temos uma série de exemplos nesse sentido, as formas, os termos com que se critica ou com que criticamos estes jogadores, com que algumas pessoas que vão aos estádios o fazem, são profundamente racistas, e isso é revelador de que de facto não existe uma aceitação, existe uma tolerância. Ser mulher e negra em Portugal requer especial capacidade de resiliência? Sem dúvida que requer resiliência, desde logo ser mulher. Ter de lidar, desde que nós somos muito pequenas, com a desigualdade de género, com as expectativas em relação aos papéis, mais uma vez, que papéis é que podemos ocupar, o que é que está destinado, e todas as críticas e depois, a partir de determinada altura, as sobrecargas que surgem a partir desse lugar de mulher, é sem dúvida algo que nos acompanha. Portanto, qualquer ser humano que nasça hoje aqui nesta sociedade percebe que nós temos uma sociedade patriarcal e, naturalmente, essa desigualdade de género, quando nós temos em cima dela uma série de outras características que também têm associadas opressões, discriminações, torna a vivência ainda mais desafiante. Portanto, ser mulher, pela questão do género, já implica os seus desafios. Ser mulher negra implica desafios adicionais pela questão racial, portanto, a questão do racismo, da violência racial que se vai sofrendo de várias formas. Se pensarmos aqui na questão puramente feminina da questão racial, há a hipersexualização, por exemplo, da mulher negra, que continua a estar muito presente na forma como muitas das vezes somos abordadas, na forma como muitas das vezes somos retratadas. Quando estou a falar em ser retratadas, estou a falar de publicidades, estou a falar também a nível de produção de ficção, dos papéis que as mulheres negras ocupam, e também as mulheres naturalmente, mas esta questão do género obviamente traz aqui essa carga adicional, essa camada adicional de opressão, a questão racial, e se tivermos outras características identitárias que também são associadas a discriminações, nomeadamente uma outra identidade de género, uma outra orientação sexual, ainda mais essas opressões se vão sentir. Como é que se muda uma cultura onde o racismo aparece tantas vezes camuflado? A mudança é sempre aquela
aquela questão que nos convoca a todos, que nos mobiliza, mas que ao mesmo tempo até existem assim umas ilustrações nesse sentido, não é? Quem quer a mudança, toda a gente se põe numa fila, não é? E depois quando se pergunta quem é que está disposto a mudar, aí a fila já começa de alguma forma a ficar mais esvaziada, não é? Porque temos muito esta predisposição para dizer que sim, que é preciso mudar, identificamos uma série de aspectos que estão errados, mas será que temos de facto essa vontade? E o que eu sinto é que em Portugal, falando na questão estrutural, porque é essa que me interessa mais trabalhar, claro que o racismo também se manifesta a nível interpessoal, mas é a nível estrutural, a nível institucional, que me interessa desmantelar estas lógicas de poder que estão desequilibradas já há muitos séculos. Isto só é possível fazer, primeiro, com consciência de que essa é a realidade e depois com vontade de transformá-la. Porque se eu reconheço que há um problema, mas eu entendo que consigo viver bem com esse problema, eu não vou fazer nada para alterar a situação, eu não vou fazer nada para encontrar soluções. E o que eu sinto aqui a nível, e agora falando muito diretamente daquela que é a responsabilidade do poder político, o que eu sinto é que há um desencontro tremendo entre o discurso e a prática. E obviamente dir-me-ão que isto acontece em tudo, não é? Que é assim para todas as áreas. Os políticos falam, mas e depois na hora de fazer não fazem grande coisa. Mas aqui na questão racial, o que tem acontecido já há muitos anos é que há uma série de compromissos no papel, nomeadamente temos um Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, que tem 10 áreas de atuação, que tem uma série de medidas concretas, nomeadamente a criação do Observatório do Racismo, que recentemente foi formalizado. Todas essas medidas que foram criadas, elaboradas e que fazem parte deste plano, partiram de uma construção coletiva, colaborativa, de uma série de associações, de especialistas, portanto, de pessoas que já estão há muitos anos a trabalhar nesta área. Apesar desse trabalho ter sido convocado de uma forma mais formal pelo Governo e de nós termos o plano, eu não vejo nada de substancial a sair desse instrumento, desse documento, que é importante e que é muito importante e que nos poderia estar aqui a permitir fazer alguns avanços. O que está a acontecer, nomeadamente em relação ao Observatório, por exemplo, é que eu considero que é uma oportunidade perdida. E aí voltamos à questão da vontade. Se de facto existisse uma vontade e um reconhecimento do problema, as pessoas a liderar este Observatório, ou pelo menos as pessoas na linha da frente, teriam de incluir pessoas racializadas. Portanto, teria, para mim, de ser entregue a liderança do Observatório a uma pessoa negra, teria de incluir também alguém das comunidades ciganas, portanto, alguém de outras minorias, nomeadamente minorias, quando estamos aqui a falar das questões das nacionalidades, daquelas que mais recentemente começaram a chegar a Portugal. Portanto, digamos que este melting pot, não me está aqui a surgir nenhuma outra palavra, mas toda esta diversidade que nós temos aqui na sociedade portuguesa, de comunidade brasileira também, que é muito alvo do discurso xenófobo, do discurso de ódio, portanto, todo este grupo de pessoas deveria estar representado na linha da frente do Observatório e não é isso que está a acontecer. Chegámos ao final deste programa dedicado à cultura negra na lusofonia. Não se esqueça que pode ouvir em plataformas de podcast e videocast. 3 pontos: a Universidade Aberta e a atualidade. Até breve!